Deixa eu só ajustar aqui. Agora. Pronto. Tem dois de mim, porque eu uso o tablet para poder compartilhar a tela, tá? Aí, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Tá? Qualquer coisa, vocês falem no chat, que aí a gente se regula. Vejam só. Primeiro, é uma honra estar aqui, certo? Nesse momento, para trazer um pouquinho de ajuda para vocês. E eu fiquei incumbido de fazer essa prova do Piauí. Só que eu vou começar meio que mostrando para vocês como é o sistema que eu uso para poder para vocês verem mais ou menos o programa e tudo mais que eu uso. Eu uso um tablet, certo? E aí, no meu caso, vocês agora estão vendo a tela do meu tablet. Beleza. Aí, no meu caso, eu uso esse programa aqui, o GoodNotes, certo? No GoodNotes, eu consigo organizar pastas. Aí vocês têm umas pastas de onde eu trabalho e também de IFs, né? Que eu fiz provas. No caso, o IFPE e o IFRN são os que estão aí. Dentro de cada pasta dessa, eu faço os caderninhos para estudar. Deixa eu abrir aqui o caderno de física. Porque eu gosto do GoodNotes? Porque ele organiza bem direitinho as notas de aula e eu tenho a oportunidade também de, por exemplo, usar a inteligência artificial para fazer resumos, certo? Então, eu vou usar o GoodNotes agora, porque se alguém perguntar qual que tu usa, no GoodNotes eu posso, por exemplo, importar um arquivo, certo? Ele é pago, Jéssica. Ele tem uma versão gratuita. A versão gratuita dele só dá permissão de você fazer 3 caderninhos e não dá espaço para a inteligência artificial. A inteligência artificial, depois eu mostro para vocês, ela faz resumo, faz questionários, ajuda a fazer flashcards. É interessante para a legislação. É bem interessante para a legislação. Mas ele não é caro, certo? É R$ 50 o ano. Se a gente for dividir aí, é menos de R$ 10 por mês, né? Eu acho que é um investimento que vale a pena. Eu usei ele ano passado demais, demais. E esse ano eu renovei a assinatura, tá? Deixa eu pegar a prova que a gente vai fazer. Não tá aqui. Olha aí, Rafael usa, né? É bom, velho, é bom. Ele é muito bom. Tem outros de estudo, certo? Tem vários outros de estudo, na verdade. Mas dos que eu usei, o GoodNotes é o que é melhor. E interessante também que o GoodNotes ele tem agora uma versão para aula. Você conecta ele a projetores, né? Você consegue usar ele como quadro digital para dar aula. É bom, não é ruim não, é interessante. Bom, essa prova é a prova que a gente vai se debruçar nesse começo de tarde. E eu fiz uma análise sobre essa prova, certo? Deixa eu ir para a parte deixa eu tirar da prova o que não nos interessa. Que é justamente esses começos aqui que não são de física, certo? Acho que aqui já é física. Deixa eu ver se aqui já é física. Pronto. Eu fiz uma análise sobre essas questões de física, tá? E essa prova, o NoteWise é bom. Eu ouvi muito falar dele, eu nunca usei ele, Rafael. É bom, mas eu nunca usei. Eu fiquei mais preso no GoodNotes mesmo, que foi uma experiência que eu tive inicial e foi boa, aí eu me mantive nele. Aí essa prova que a gente vai dar uma debruçada hoje, ela é bem balanceada e ela contempla mecânica, gravitação hidrostática, termologia, eletrostática, circuitos, magnetismos e óptica. Ela é bem dividida, vocês vão ver que as questões são bem fechadinhas, bem simples, para quem já está no ritmo, vai sentir uma facilidade nessa prova. Quem está começando agora, ela é excelente, porque já vai começar a lhe colocar no caminho para você ir adquirindo, de certa maneira, confiança e costume de resolução, certo? E aí, como é que eu pensei em fazer hoje? Como ela vai da questão 21 à questão 40,
eu pensei em fazer meio que cíclico, certo? Faz umas de mecânica, faz a única de gravitação que tem, a hidrostática e algumas de termologia. Aí, quando terminar essa quarta etapa, a gente dá um intervalo para beber café, que eu aprendi com Josias, que é importante esse intervalo. Aí depois a gente continua com eletrostática, circuito, magnetismo e termina com óptica, certo? Sempre fazendo 2 ou 3 questões, tá? Então vamos começar. Eu vou começar com essa primeira questão para dar uma esquentada no nossos neurônios. Uma bola é atirada verticalmente para cima com uma velocidade de 40 metros por segundo. Qual a altura máxima atingida pela bola? Você pode ter algumas linhas de pensamento para fazer essa questão, né? Você tem aí a velocidade inicial, que é a velocidade de lançamento. Você sabe que ela é orientada para cima. Isso aqui vai definir o sinal da gravidade. E ele quer saber justamente a altura máxima que ela atinge. Então, aqui eu vou dar uma sublinhada para poder saber qual é a altura máxima que ela vai atingir. Consigo botar isso aqui? Consigo. Bom, então, nesse caso, o jeito mais rápido e simples de a gente pensar é justamente na questão de cinemática, né? Você vai ter a bolinha está aqui no chão. Então, essa sua bolinha, ela vai ser atirada com a velocidade inicial, V igual a 40 metros por segundo. Ela vai chegar a uma altura aqui em cima. Essa altura é o que eu quero descobrir. E quando ela chega nessa altura, ela vai ter aqui com ela uma velocidade V igual a 0 metros por segundo. Você poderia colocar aqui V0 se quisesse, para poder dar uma diferenciada, se vocês fiquem bem confortáveis com relação a isso. Linhas de pensamento para resolver essa questão. Uma prática boa é você resolver por uma linha de raciocínio na área física e depois ir vendo outras possibilidades, né? A gente podia testar aí conservação de energia, a gente podia fazer, que é o que eu vou fazer por cinemática. E aí, por cinemática é fácil, porque essa questão se resolve em um único passo quando a gente vai para cinemática. Que a gente vai e aplica aí a equação do Torricelli, né? No caso, menos 2A, 2GH. É a altura, a nossa gravidade toma o papel de aceleração da equação de Torricelli. Então, uma aplicação direta da equação de Torricelli, e eu já vou descobrir qual vai ser a minha altura. Gente, na hora de um concurso lá, na hora da prova de vocês, sempre sigam o caminho que vocês têm mais segurança, certo? Mas quando você estiver estudando em casa, tente fazer de outras formas. Tente sempre bolar outras linhas de raciocínio. Por quê? Porque aí, quando chegar na hora da prova do concurso, você já vai estar mais treinado. E aí, independentemente do raciocínio que você for seguir, você já vai ter consigo uma facilidade de imprevistos. Então, aqui a gente já vai ter que 20H vai ser 1.600, né? E aí, quando a gente fizer o H, 1.600 dividido por 20, tranquilinho, bem tranquilinho, a gente vai ter aqui 80 metros. Tranquilo, né? Questão bem de boa. Aí, o que eu sugiro vocês estarem fazendo em casa? Faça por energia. Energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final. Teste fazer essa mesma questão por energia, porque aí vocês vão ter uma outra linha de raciocínio. Aí você, na hora de uma prova, você vai ter uma certa facilidade. Ah, já sei. Melhor fazer por energia, porque eu sou melhor com energia. Melhor fazer por cinemática, porque eu tenho mais domínio das equações da cinemática. Mas, independentemente do caminho que você escolher, escolha o que você tem mais segurança, certo? Por quê? Porque é melhor, tá? Esse tipo de questão aí, eu gosto de utilizar o pensamento de queda livre invertida, no caso, né? Então, ele atinge a altura máxima com 40, ele gasta 4 segundos para subir, eu utilizo, a altura vai ser 5 vezes t ao quadrado. Então, ficaria 5 vezes 4 ao quadrado, a 16 dá 80.
Olha aí, eu nunca tinha pensado em fazer invertido, não. Mas foi boa. Foi boa. Eu pensei por esse aí porque é o jeito mais simples, né? É logo no comecinho, a gente já pega aí o Ricelli, já é o primeiro ponto que a gente começa a estudar dentro da física mecânica, que é a parte cinemática. Bom, vamos seguindo. Essa daqui eu vou deixar para depois. Vamos pegar a questão 24. Que a questão 24 já está envolvendo plano inclinado. Já sai da cinemática e aí a gente já entra aí numa questão de vetores, decomposição de vetores e assim segue a vida, tá? Bem, um bloco desliza para baixo na superfície sem atrito de um plano inclinado que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. A aceleração do bloco é quanto? Veja, um detalhe importante que eu não sabia, descobri quando estava estudando, o plano inclinado, ele tem um nome específico, que eu vim ver em algumas questões lá no que concurso, é cunha. Se uma questão não colocar o nome plano inclinado, ele pode colocar cunha. Podia ser o bloco desliza para baixo na superfície sem atrito em uma cunha. Aí, algumas pessoas que não estão acostumadas a fazer questões, quando vê esse termo cunha, vai ficar tipo, o que é isso, né? Como assim, cunha? Como é que é o formato geométrico de uma cunha? É um plano inclinado normal, que a gente já está acostumado a resolver. Então, eu tenho aqui o nosso chão, e nesse chão eu vou ter aqui nosso plano inclinado. E esse plano inclinado faz 30 graus com horizontal. Eu vou ter aí o nosso bloco. Vocês percebem que eu sou meio artista, né? Quando eu faço as questões. É porque me ajuda a visualizar o problema e me ajuda a pensar nas soluções, certo? Então, eu às vezes perco um tempinho fazendo desenho para poder entender o contexto. Tudo bem que nessas questões assim, a gente já consegue fazer de cara e rápido, né? Mas eu prefiro ir mais devagarzinho. Bom, aí esse bloco, ele está na superfície sem atrito. E eu quero saber justamente a aceleração que esse bloco vai desenvolver, né? Aí você, quando pega a questão dessa, você já ia pensar o seguinte: eu tenho que ter o quê para calcular a aceleração? Força resultante, né? Vou pegar aqui, decompor a força-peso. A minha força-peso eu vou decompor em Px para cá e no Py para cá, né? E aí eu vou ter o atrito que vai para cima. E aí, nesse caso, eu vou ter que, para determinar a minha aceleração, a minha força resultante vai ser igual ao meu Px. O Py ele não entra no movimento porque eu vou ter aqui a força normal, que nesse caso, para o movimento, ele não vai ter influência. Então, o Px e a força normal não vão gerar influência no movimento, a não ser que tivesse atrito. Como a questão deixou claro que o plano inclinado é sem atrito, então a minha força normal ela não vai gerar influência no deslocamento do corpo. Então aí eu vou ter que a força resultante se resume apenas nesse caso. E aí a gente aplicando a segunda lei de Newton popular, né? Que é onde diz que a massa vezes a aceleração, e a gente sabe que a gravidade é, nesse caso, Px é peso vezes, aí vocês têm que lembrar a decomposição de vetores. Nessa decomposição de vetores, eu, Anderson, decorei da seguinte maneira. Se eu tiver o vetor colado, eu uso cosseno. Então, se você reparar, o vetor PY, ele está colado com o ângulo. Por questão de geometria, se você pegar direitinho esse seu eixo de coordenadas que está no corpo e você girar ele no sentido horário, você vai ver que a rotação angular que vai fazer para que o PY fique sobre o vetor P é exatamente 30 graus. Então, esse vetor, ou esse ângulo aqui, ele é um ângulo θ igual a 30 graus. Certo? E aí eu já sei o ângulo. Por que eu tenho que saber esse ângulo? Porque eu vou ter que o Px ele vai estar separado do vetor. Se ele está separado,
ele usa o seno. Então aqui vai ficar P seno θ. Então eu vou ter que MA vai ser igual a M gravidade seno de 30. Tranquilo, né? Bem tranquilo. As massas, elas não vão atrapalhar a nossa vida. Então a aceleração do corpo aí vai ser 10 seno de 30, aquela tabelinha clássica, né? Que todo mundo aprende a musiquinha no ensino fundamental. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz de que não é 1, né? Então aqui vai ficar 1 sobre 2. Então nossa aceleração aqui vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Aí você olha assim, né, professor, não tem 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, por quê? Porque provavelmente a questão era para usar a gravidade 9,8, né? Então a gente pode pegar algo perto disso, né? Algo perto de 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu for passar esses 5 metros por segundo ao quadrado para centímetros, porque se você olhar, todas as suas respostas estão em centímetros, mas continuam segundo ao quadrado, então eu só tenho que passar de metros para centímetros. Então isso aqui seria, usando a gravidade 10, a minha aceleração ela vai ser 500 centímetros por segundo ao quadrado. Veja, a gravidade que a gente está aplicando aqui é de 10. Então a gente tem aqui o valor da gravidade que eu usei foi 10 metros por segundo ao quadrado, que é um valor arredondado para mais, né? Então a nossa resposta ela acaba virando letra C, que é o valor mais próximo de 500 arredondado para menos. Anderson, por que tu botou 10 e não 9,8? Porque é mais fácil fazer conta com 10 do que com 9,8. Se eu tivesse dois valores, tipo 485 e 480, que aí para mim gera uma dúvida, aí eu, em vez de usar 10 aqui, eu colocaria o 9,8, certo? Que aí vai bater bem próximo, vai bater exatamente, na verdade, esse valor que a questão bota. Mas como eu vi que os valores são distantes e para baixo, né? Eu teria 490 e 480, o que geraria a nossa dúvida. Mas aí 480 fica mais perto. Por quê? 9,8 dividido por 2 dá 4,4, sei lá, uns quebrados. Fica mais perto de 480, certo? Questão de aproximação. Mas aí eu boto 10. Inclusive, tem questões que, se você usar 10, aí, nesse caso, a banca, nessa questão, foi bondosa. Mas nessa mesma prova, tem questões que, com a gravidade 10, bate a resposta. E aí dá ruim. Porque se tivesse um gabarito 500 aqui, tipo, se esse letra A fosse 500, aí o bicho pega. Aí daria errado. Mas, Anderson, o mais próximo aí seria Mais próximo, 4,90. 4,9. 4,9 é mais próximo. É, porque se você pega 9,8 dividido por 2, dá 4,9. Passando para centímetro, dá 490 centímetros por segundo ao quadrado. Tá fechado a alternativa A, se a gente for dividir, né, não? Então, vamos embora para a alternativa A, que é a mais próximo real. Eu não fiz a conta com 9,8. Mas aí a galera já fez. Mas a lógica é justamente a mesma, certo? Não muda em nada não, só o valor. Provavelmente, pessoal, no começo da prova ele deve ter dito, que eu apaguei, né, a página inicial. Ele deve ter dito qual era o valor que ele deve usar na gravidade. Porque nessa questão ele não diz. Então talvez nesses cantos iniciais aqui, ele deve dizer alguma coisa. Eu também não fala nada. Não vejo nada sobre o valor da gravidade. Mas aí, Sidney fez e a Kelly comprovou. Se a gente botar 9,8, bate certinho, 490. Show. Vamos para a próxima. Vamos pegar mais uma de mecânica. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Questão 24.
É isso mesmo. Vamos nessa. Vamos para a próxima. Vamos pegar outra de mecânica. Não, vamos mudar. Vamos para gravitação. A 25 é de gravitação. É uma questão tranquila, certo? Bem teórica. E a gente pode levantar aí algumas situações com relação às alternativas. A força gravitacional exercida pelo Sol sobre a Terra a mantém em órbita em torno do Sol. Sobre o trabalho efetuado pela força gravitacional para o deslocamento à Terra de um ponto a outro, em órbita circular, podemos afirmar que... Bom, essa questão aí é para não perder tempo, certo? Aí você já sabe. Bom, se eu estou falando de um movimento circular, se eu estou falando aqui do movimento circular que a Terra está fazendo em torno do Sol, então, vou botar aqui o Solzinho no meio. Parece um ovo frito, né? E aqui eu vou botar a Terra. A força gravitacional, ela é perpendicular à trajetória, que no caso é essa circular, então a gente já sabe que a força gravitacional não vai gerar trabalho, certo? A gente já vai catar aí as alternativas que diz que nosso trabalho não é gerado. Então, a letra A força gravitacional realiza trabalho positivo, já voou. Falta dados para calcular o trabalho. Não falta Ela dados, não né? realiza trabalho exatamente por ser uma força central, né? É porque é perpendicular, né? Porque o É. trabalho, de maneira simples, ele E vai também ser... por ela ser uma força central. Dá pra gente Isso. provar também por isso, né? Que o trabalho é nulo. Mas a gente sabe que na decomposição, o trabalho usa o seno de θ, né? 190 é zero. A letra C. O trabalho executar negativo. Está dizendo que executa trabalho, não vai executar trabalho. Trabalho executado voa. Letra D é zero, pois a força gravitacional é perpendicular ao vetor de deslocamento. Então, exatamente o argumento que eu disse. É nulo somente se o intervalo de tempo for muito longo. O que mata é essa questão de somente, né? Não tem nada a ver essa questão do intervalo de tempo. Tá? É nulo, é zero, porque é perpendicular. Show? Tranquila essa questão. Vocês percebem que essa questão da secretaria foi questão de rápida. O que eu julgo ruim, certo? Por que eu julgo ruim? Porque em questões assim, ela não nivela para quem está estudando, ela nivela geral. Então, qualquer deslize seu, qualquer falha emocional, você já vai perder uma questão, e uma questão aí conta muitos pontos, né? Eu acho que nessa seleção de 2012, quem colocou o pessoal para dentro ou para fora foi legislação em português, que para mim seriam meus cargos. Questão 26 é uma questão de hidrostática. Um fluido é uma coleção de moléculas, é uma coleção de moléculas que estão aleatoriamente arranjadas e são mantidas juntas por força de coesão. Os líquidos e os gases são exemplos de fluidos. Em relação ao líquido homogêneo e estacionário, é correto afirmar que... Bom, vamos ver as alternativas e a gente vai julgar. Vamos tentar ver o que está errado em cada alternativa para poder a gente ir regulando. Letra A. É possível afirmar que a pressão é a mesma em todos os pontos que se encontram no mesmo nível. Beleza, isso aqui tá muito certo, né? Eu não consigo encontrar nada de errado na letra A. Eu vou lá e vou colocar uma setinha na letra A porque ela é uma possível resposta. Vamos analisar todos os outros para poder ver se a gente não cai na casquinha de jaca. Letra B. A pressão depende da direção. A pressão depende da direção, depende da coluna do fluido sobre o ponto, né? Não da direção. Letra C. A pressão é independente. A pressão, num ponto específico, é independente da pressão da atmosférica em pontos sobre a superfície do líquido. Não é independente, né? Depende totalmente. Tanto é que dependendo de como for o tubo lá, você pensar na coluna, se for fechada ou aberta, modifica. Aqui entra a pressão atmosférica ou não na pressão inicial. Letra D.
que a pressão é a mesma em todos os pontos, não, né? Em todos os pontos da mesma altura. Então, aqui, com a mesma altura. Nesse caso, não são em todos os pontos, tá? Tem essa ressalva aí. Letra E, que o líquido não pode ser comprimido pelo fato de ser estacionário. Olha, veja, líquidos, eles são bem difíceis de ser comprimidos, mas são comprimidos, tá? E tem uma certa dificuldade, mas em geral são. Você pega uma seringa, encher determinado fluido, você consegue apertar a seringa. Depende do fluido, um pouco mais, um pouco menos, mas que não pode ser comprimido, não, aí a gente fica aí com a letra A, porque é a única que não tem nada que contradiga nenhum princípio físico. E meus coleguinhas julguem se eu estou coerente. Beleza? Estão vendo que são questões rápidas que a gente consegue ver logo a resposta, né? Já para poder começar a pegar o ritmo de estudo. Pegar uma prova dessa num sábado à tarde é bom para vocês começarem a criar dopamina, né? Que é o hormônio responsável pela felicidade lá, quando você consegue fazer alguma coisa. Questão clássica de tubo em 1. Classiquíssima, diga-se de passagem, certo? A densidade da água, vamos destacar uma coisa que eu gosto de deixar marcada esses valores. Por quê? Porque eu esqueço. Eu bato o olho e lembro. A densidade da água está aí. A densidade do óleo na coluna do lado esquerdo do tubo do formato T1 mostra... Ah, beleza. Ele quer saber justamente essa densidade do óleo, né? Vamos lá. Primeiro vamos definir aqui algumas coisinhas. Eu tenho aqui essa distância daqui para cá. Beleza? E aí essa distância vai me dar o seguinte. Essa altura dessa coluna de água vale quanto? Daqui para aqui para cima, vale 2. E tudinho vale 10, logo aqui vale 8, certo? Lembrando que eu estou falando de 8 centímetros. Então, eu tenho 8 centímetros de coluna de água, que nesse ponto aqui específico, e esse ponto aqui específico, essa coluna de água, ela vai ter a mesma pressão. A partir daí, a gente já consegue determinar algumas coisas. Veja, não é o caso da questão, certo? Porque todas as alternativas, a densidade é menor. Mas como a coluna de água é menor que a coluna de óleo, então eu preciso de mais óleo para ter a mesma pressão, então a densidade do óleo é menor, certo? Mas todas as alternativas aqui, ele já bota como sendo menor. Você pode fazer essa análise das densidades, por exemplo, quando for um líquido. Ele chuta aí o líquido A e o líquido B. Como é óleo e é de entendimento social que o óleo boia na água, aí a gente já sabe que o óleo tem que ser menor que a densidade da água. Então a gente não consegue anular nenhuma alternativa de maneira rápida, né? De maneira rápida não voa nada. Então vamos fazer de maneira geral. Cálculo. Então a pressão aqui, P1, é igual à pressão aqui, P2. Então se eu falar que P1 é igual a P2, como é que eu calculo a pressão da coluna d'água? Densidade do líquido vezes gravidade vezes altura da coluna do líquido. Gente, eu moro perto do aeroporto, certo? Então vocês vão ouvir esse barulho estrondoso, é o avião passando, tá? Aqui eu vou numerar como sendo 1 e 1. Então eu vou ter a densidade do 2, gravidade, altura 2. Percebam que eu não preciso numerar a gravidade, porque a gravidade é a mesma. E nesse caso, eu não vou ter o problema do valor da gravidade, né? Aí ela vai voar, então, tanto faz. O 1 é o óleo que eu quero descobrir. Então, a densidade em 1 vezes 10 centímetros. Como as notações estão todas em centímetros, eu também não preciso me preocupar em alterar a unidade, certo?
O 2 é a água, então vai ficar 1 vezes 8. Show de bola? Tranquilinho. Aqui vai dar 0,8 gramas por centímetros cúbicos. Letra E. Foi exata. Mó de boa, né? Rápida, fácil e tranquila. Bem tranquila. Essa questão não tem muito o que a gente discutir, mas é uma questão bem tranquila. Agora, tinha uma questão na prova do IFPE que foi interessante, que tinha o tubinho assim, só que não tinha... Não era 2 líquidos, não, era um líquido só. E a pessoa assoprava numa ponta do tubo, certo? Aí, quando a pessoa soprava na ponta do tubo, o que é que acontecia com o líquido? Ele subia ou ele descia? E aí? Se a gente fosse pensar nessa questão, se eu assoprasse na ponta do tubo, o tubo ele ia subir o líquido ou ele ia descer o líquido? O que é que vocês acham? Excesso de pressão, né? Baixa pressão, no caso o líquido vai subir. Isso. Quem foi que falou isso? Erivelto. Não, você, macho. Qual foi o físico? Qual é a teoria física que diz isso? Foi Bernoulli. Quando você sopra, né, aumenta a velocidade. É o mesmo princípio do avião, certo? Quando eu vi essa questão na prova, eu olhei assim, de boa, marquei rápido. E meus colegas, que eu sou aqui de Pernambuco, certo? Então, nessa prova, tinha vários colegas que estavam fazendo. E eles falavam, não, pô, vai fazer isso. Esse caraca, será que eu errei? É uma questão que eu joguei tão babaca, velho. Mas aí, na hora, a galera caiu na caixinha de jaca, né? Achou que o vento ia entrar e empurrar a coluna, né? Aí esse lado ia subir, logo esse ia descer. Eles imaginaram isso. E aí, eles erraram um conceito físico, tipo, básico, né? Que é caso de Bernoulli. Foi boa, foi boa. Vamos para a próxima. Vamos mudar agora. Não, vamos fazer essa 29. A 29 é uma questão interessante de termodinâmica. Perceba que eu estou fazendo questões por tipo de física, certo? A gente está andando, aí vai dar outra volta depois. Por isso que eu estou pulando algumas questões, tá? O coeficiente de expansão linear do ferro é esse daí. A área superficial de um cubo de ferro de lado 5 centímetros de comprimento aumentará que quantidade se a temperatura for aumentada de 10 para 60? Vejam só, essa questão teve uma muito parecida com essa no IF, certo? Mas muito parecida mesmo. E eu fiz ela de um jeito, e eu vou trazer até a discussão para poder a gente trocar uma ideia boa. Porque, vejam, eu peguei a placa, certo? Ele está falando que é um cubo. Calma, ficou muito feio. Um cubo de ferro. A área da superfície do cubo de ferro. Vamos pegar o cubo, certo? Primeiro. Botar aí o cubo, certo? Se o lado é 5 centímetros, todo mundo aqui vale 5. Beleza. O que é que eu vou ter que fazer aí? Eu quero saber a área, certo? Apesar que ele fala do cubo, mas ele está preocupado só que a gente determine... Vai a caneta. Desligar essa. Ele está preocupado só que a gente determine a área, certo? E aí eu vou pegar uma face dessa para a gente analisar. Quando a gente pega essa face, o que é que aconteceu? Eu tenho um quadrado, certo? E eu vou calcular a área desse quadrado. No caso aqui é 5
E aqui é 5. Perceba que na questão, ele nos traz o coeficiente linear. Coeficiente linear. E esse coeficiente linear vale isso aqui. O que é que muita gente pensou, no caso, quando foi fazer essa questão, né? Eles cresceram para um lado e eles cresceram depois para o outro. Eles fizeram 2 crescimentos lineares, certo? Pegou esse eixo aqui crescendo mais para cá e depois pegou esse eixo aqui crescendo mais para cá. Vou tirar aquele ali do meio. E no caso da questão específica do IFPE, não bateu a resposta. Certo? Não bateu a resposta. No caso, a gente calcula, pelo menos a minha linha de raciocínio, é determinar o coeficiente de dilatação superficial através do linear, que aqui, para essa questão, esse coeficiente de dilatação superficial fica 2,10 a menos 5. Beleza? Grau Celsius negativo. E a partir daí a gente aplica a equação da dilatação superficial, que no caso a variação da superfície é igual à superfície inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Aí ele já me deu todos os parâmetros, se você olhar com carinho, eu já tenho a variação da temperatura, certo? Que foi de 10 para 60. Eu já tenho a minha área inicial, que se você olhar a minha área inicial aqui vai ser 25. E aí, meu coeficiente de dilatação superficial a gente calcula pelo coeficiente de dilatação linear. Então, eu vou ter que a minha variação da superfície vai ficar 25 vezes 2 vezes 10 a menos 5 vezes 50. Beleza? Tranquilo até aqui? Professor, Tranquilo, né? tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu costumo resolver esse tipo de problema em pré-vestibular e eu vejo que a galera cai numa certa pegadinha aí, que é colocar essa área sendo só de uma face. A gente tem que levar em consideração as 6. As 6. Isso. No final, multiplica por 6. Por gente souber a dilatação de uma área, como é tudo produto, né? A gente só precisa multiplicar o final por 6. Mas poderia ter colocado aqui, no lugar desse 25, poderia ter posto já 6 vezes 25, né? Dá quanto 6 vezes 25? 150. Poderia já ter jogado aqui 150, certo? Mas aí, como eu separei uma face só para calcular ela, e aí ia falar da planificação do cubo, tá? Que justamente isso que você falou. Que, acredito eu, uma dessas respostas deve ser a dilatação de uma área só. Se a banca foi Geralmente safada, tem essa opção. aí a gente vai fazer isso já nessa sequência que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou ter que a minha variação da superfície vai ficar 50 vezes 50, 2.500, né? Vezes 10 a menos 5. Que é justamente, cai, né? Justamente em qual alternativa? Se fosse ser desse jeito, né? Nem tem. Tem? Tem não. 0,26 centímetros quadrados. Mas aí tem que lembrar que isso aqui é um planificado. Isso aqui é uma face. Isso aqui que está calculando é de uma face. E o cubo, quando planificado, ele apresenta 6 faces, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar um cubo bonitinho. Uma planificação bonitinha. O bom desses negócios hoje em dia é que eles ficam bonitinhos, né? Ficou feio pra cacete o meu. Vou nem fazendo isso aqui eu consigo fazer direito. Pronto. É isso aí. Só usar a imaginação. Então, aqui nesse caso,
eu vou ter um terceiro passo, esse fator de ser vezes 6, né? Aí eu vou pegar a minha variação total, lembrando que eu estou querendo calcular justamente isso, e vou pegar esse 0,25 e multiplicar por 6, tá? Que essa minha variação, que eu vou chamar de ST, vai ser 6 vezes ΔS. No final de tudo, a minha resposta vai dar 0,15. Show. E 0,15 é letra B. E veja que essa questão tem diversas maneiras de você acabar cometendo falha, né? Tem essa questão da quantidade de faces, tem a questão também do método, né? Tem gente que calcula linearmente o eixo Y, depois linearmente o eixo X, e aí faz a variação da dilatação superficial, pegando desses dois eixos. Ó, se você fizer por aqui, por a linear, essa variação linear nos dois eixos, dá errado, certo? Dá errado. Por que dá errado? Porque você não vai estar fazendo a linear vezes 2, você vai estar fazendo a linear ao quadrado. E aí você tem que lembrar que a relação da linear para superficial é o dobro, e não um exponente, né? Aí esse detalhezinho, às vezes, a galera, na pressa, ou então falta de prática, eu acho, não percebe esse erro. E aí erra. Erra e erra, tchutchuco. Beleza? Boa essa, né? Para a gente trocar uma ideia. Vamos para a próxima. Vamos para a questão de gases ideais. Questão 31. Questão legal de gases ideais, tá? Um gás ideal ocupa o volume V de um recipiente a uma temperatura de 20 graus Celsius e a uma pressão de 100 pascal. O número de moles que o gás nesse recipiente é 4,1 10 a menos 6 mol. Podemos afirmar que o volume ocupado pelo gás é quanto? Vamos lá. Aqui eu tenho, certo? Um determinado volume de gás, tá? Aí esse gás está aqui nesse volume. Aí são minhas moleculinhas do gás. Eu não sei quanto vale V, mas eu tenho que a temperatura é 20 graus Celsius. Eu tenho que minha pressão é de 100 pascal. E eu tenho que N é 4,1 10 a menos 6. Todos já estão dentro das unidades medidas que tem que ser, o que facilita a nossa vida, certo? Bom, se eu substituir os valores aqui, eu vou encontrar a minha resposta, teoricamente. Mas qual equação a gente usa? A gente vai usar aqui PV-NRT, né? Por você nunca rezei tanto. Vocês percebem que eu não uso T para temperatura, eu uso θ, né? Mas é só questão de vício de escrita, tá? Na faculdade eu tive um professor que usava θ. Até hoje eu peguei θ e fui. Ele falava que não gostava de usar T porque eu usava T para muita coisa. T minúsculo é uma coisa, T maiúsculo é outra coisa. O tal, né, que é um T grego, representa trabalho. Aí bota W para representar trabalho. Aí o T minúsculo representa torque, enfim. Aí eu me acostumei com ele. Então a gente pode dizer que o volume vai ser NR θ sobre P. Cálculo direto, tá? A gente aqui vai ter que meu volume vai ser 4,1. O R, ele não me deu R, que é o número de Avogadro, que é... Ele não deu. 8,31. Não, isso a gente sabe, né? Eu vou jogar o 8,3. Mas ele não deu esse valor. E a gente viu no começo da prova que ele não deu nenhum valor de variável nenhuma, né? A nossa temperatura
tem que ser em Kelvin, certo? Não pode ser em Celsius. Isso aí tem que tomar cuidado. Então, é isso aqui, mais 273, para ficar em Kelvin. Então, aqui vai ficar 293 dividido por 100. Agora, essa do R, ele não deu, pelo menos a gente sabe. Então, eu vou ter que meu volume vai dar quanto isso aqui? Vai dar... Isso aqui vezes 10 a menos 6, né? Esqueci de botar. Do bom. 4,1 10 a menos 6. Bora, galera. Calculadora agora. Ai. No final de tudo vai dar 100, mas eu quero fazer o cálculo. Três, 293, 9.000. Aqui tá dando 9.970,79 por 100 por 10 quadrado, né? Vezes 10 a menos 6. Aí esse 10 quadrado e o 10 a menos 6 podem simplificar, né? E aqui fica 10 menos 8. E aí a gente vai ter, isso vai dar o meu volume, vai ser igual a 9,9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, menos 5. Tá? Que unidade é essa? É em litros, né? Na litros? Por favor, corrijam-me se eu estiver errado. Metro cúbico. Não, a gente não vai calcular em metro cúbico. Vai sair metro cúbico isso aqui? Não é decímetro cúbico, não? Mas não usou o R no sistema internacional? Sim, foi. Então vai para metro cúbico. Quando a gente vai passar do metro cúbico por centímetro cúbico, aí do metro para centímetro é 10 a menos 2. Só que como é cúbico, aí isso aqui vai levar ao cubo, né? Vai ficar 10 a menos 6. 10 a menos 6 não, 10 a sexta, tiro menos. 10 ao 2 é 10 a sexta. 10 ao quadrado elevado ao cubo vai dar 10 a sexta. Como tem esse 10 a menos 5, né? Então meu volume vai ser 9,97 vezes 10 centímetros cúbicos, que vai dar um volume de 99,7 centímetros cúbicos, certo? E aí rola aquela mesma conversa que a gente teve no começo da aproximação do R, né? 99,7 vai dar aí bem perto de 100. Bom, questão chata, né? Por causa dessa questão de R e esses contas muito chata. Eu vou ser honesto com vocês, eu fugi para calculadora. Mas não é bom a gente ficar usando calculadora sempre, não. Acho que Nunes fala muito disso, né? É bom de vez em quando a gente treinar conta mesmo, porque se cair numa prova uma conta dessa, muito chata, mas tem que sair. É uma questão que o conceito físico dela não é tão difícil, né? Não chega a ser algo tão complexo, tá? Mas a conta em si é chata. Vamos seguir o padrão de contas chatas e vamos aí para a questão 32, que
também tem uma pegada meia chatinha de conta, certo? Questão 32, a gente já está entrando aí em elétrica. Termodinâmica e elétrica são as físicas que eu curto mais fazer questões. Antigamente era mecânica, mas hoje em dia é termodinâmica e elétrica, porque eu era ruim em termodinâmica e elétrica, eu fazia muita questão de termodinâmica e elétrica, acabei gostando mais das duas áreas. Acho que hoje em dia a pior área que eu tenho é moderna. Moderna, putz, eu sofro para fazer uma questão de moderna. Sai, mas eu sofro muito. Mesmo uma questão fácil, eu acabo sofrendo. O que para mim uma prova dessa seria interessante, porque não tem lá essas coisas todas de moderna. Bom, duas cargas Q1 e Q2 atraem-se com uma força cujo módulo é 100. Elas estão separadas de quanto? Aplicação direta da lei de Coulomb, né? Força elétrica. Aí eu vou escrever muito ensino médio aqui, tá? K, Qzão, Qzinho e módulo dividido por D ao quadrado. Tudo bem que eu sei que não é K, é 1 sobre 4π epsilon 0 e tudo mais, mas, para nossa alegria, essa questão K resolve de boa. Substituindo os valores, 9 vezes 10 a nona, vezes... Eu já vou colocar as cargas todas duas positivas, certo? Por causa do módulo. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 7, vezes 2 vezes 10 a menos 7 também, geral dividido pela distância ao quadrado. Beleza. E isso dá quanto? Segunda questão, isso vai dar 100, né? Que é a minha força das cargas. Matemática simples. Eu vou ter 9 vezes 5 vezes 2. Ele vai ter aí 90, né? Então, 90 vezes 14 menos 9. 5 negativo. Dividido por 100. E isso vai ser igual a D quadrado. Eu fiz um pouco mais rápido aí a samba na equação, escrevendo entre os dois membros, para poder ser mais tranquilo. Então, aqui eu vou ter que a raiz quadrada de 90 vezes 10 elevado a menos 3 a menos 7 é igual a D. E aí ficou fácil, né? Porque esse número interno aqui é 9 vezes 10 a sexta negativo, né? E a raiz quadrada de cada termo, usando lá a radiciação, a propriedade de radiciação, eu vou ter que D vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3. Não é isso? Metros. Porque todo mundo está no sistema internacional, então segue em metros, que aí a gente tem letra A de novo. Estou vendo alguma monte de letra A, né? Eu não sei você, mas como eu tenho costume de ter aula em cursinho, toda vez que os professores de cursinho falavam, quando der letra A, desconfiem. Aí eu tenho uma certa desconfiança das letras A, né? Eu acho que a letra A sempre é uma pegadinha. Dentro de arquitetura de item, que é esse negócio de questões, existe uma coisa chamada distrator. E o distrator é a opção que a galera coloca para que você seja distraído, literalmente, e erre, certo? Então, geralmente os distratores são as letras A. É letra A e letra E. São os dois distratores que a galera mais usa. Por quê? Não sei, mas é o que a galera usa, né? A gente só segue a vida. Vamos com a próxima. Vamos para a questão 33, também questão básica de campo elétrico. Aí você já sabe que o campo elétrico, que a força elétrica, no caso, é o campo elétrico vezes a carguinha teste. Então, aqui é como a gente calcula o campo elétrico. Anderson, como é que tu já sabia que ia ser campo elétrico? O campo elétrico. Está logo no começo. Então, eu já separei a equação. O campo elétrico é uma distância de 10 centímetros de uma carga pontual da carga Q é. Bom, eu quero saber quanto vale o campo, né? Então, eu sei que Kzão, Q
Q sobre D quadrado é igual ao meu campo vezes Q. Então, os Qs saem, né? Que são os geradores de carga. Então, eu vou ter aqui meu campo elétrico. Aí, nesse caso, ele vai ser igual a K QD quadrado. Substitui os valores. 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 9, já foi para poder anular o decimal, né? A parte decimal. Dividido. Aí você tem que tomar cuidado que aqui está em centímetros, né? Tem que ser metros. 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Agora é conta de padaria. Então, meu campo elétrico vai ficar 18 vezes 10 elevado a quanto? Os dois 9 voam. Aqui dentro do parêntese vai ficar menos 1. Vai ficar menos 2. Então, sobe quadrado. Então, isso aqui. Então, meu campo elétrico já foi, né? Ele aqui no bonitinho. Eu tenho aqui o campo elétrico, está dando igual a 1.800 Newton Coulomb. Aí, no caso, letra C. 1.800 Newton Coulomb. Tranquila, né? Como eu disse para vocês, uma prova desse tipo, ela nivela totalmente por baixo. E aí, as pessoas que têm mais zelo, mais cuidado, não cometem pequenas falhas. Uma questão tipo aquela outra que a gente viu da gravidade seria uma questão que seria decisiva, uma vez que a prova não traz para a gente o valor de G, né? Nem de R, nem de nada. Então, tá puxando aí da gente a necessidade de saber não só as equações, mas também os valores das constantes, né? E não o valor aproximados, e não o valor mais decente. Vamos para 35. Uma carga pontual que está localizada dentro da superfície fechada de área e forma arbitrária. O fluxo do campo elétrico sobre essa superfície é fluxo do campo elétrico. Beleza, então eu tenho que saber, entender qual é o conceito de fluxo, certo? Um fluxo, em geral, aqui eu vou botar fluxo do campo elétrico, ele vai ser, no caso, a nossa carga, que dividido por epsilon zero. E aí entra aquilo que eu falei para vocês, né? Decorar as constantes. Epsilon zero, vale quanto epsilon zero? 8,8. Eu não sei o restante. Então, aí, nesse caso, filha aqui. Aí, nesse caso, eu vou botar o epsilon zero 8,8. Não, travou não, que eu estava falando com minha filha. Aí eu fechei o microfone. Aí, nesse caso, eu vou jogar o epsilon zero como sendo 8,8. Eu acho que é 8,85 vezes 10 elevado a alguma coisa. Enfim, vamos pôr 8,8, certo? Só que aí, numa questão dessa, Se eu quebra. não Por me que engano, quebra? é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Pronto, eu vou na tua, Kelly. Então, vamos embora, que aí meu fluxo vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Mas aí, vejo que nessa questão, ela me quebraria. Por quê? Porque eu não sei o fluxo? Não, porque eu sei o fluxo. Eu não sei quanto é que vale a constante, a permeabilidade elétrica. Eu sei quanto vale, mais ou menos, né? 8,8. O que eu não lembrava era esse cara aqui. E percebo que todos os coeficientes são impares. Então, o meu conhecimento aí é de água abaixo. E é isso nessa prova que torna ela chata. É saber essas constantes. Então, aqui eu vou ter que o fluxo
ele vai dar... Eu não vou nem perder muito tempo fazendo essa conta matemática, certo? Vai ficar 1,13. Vezes 10 elevado, no caso aqui, a sexta, né? 10 elevado a sexta, letra D. Tá? Eu não perdi muito tempo fazendo cálculo, porque todo mundo dá 1,13. Aí eu já fui para 1,13. Mas 1 dividido para 8 deveria ser 0, alguma coisa, não? Dá 0, Eita, alguma isso? coisa. Então não vai letra D, não. Vai dar Dá 0, Deve dar 0,113, né? tem que ser agora. A gente vai ter que fazer a conta. Para saber quantas cargas decimais vai andar. Então vamos embora. Mais uma conta feliz para a gente fazer. Dá 0,113 mesmo. 112, isso. 0,0, não, 0,1112, aí tem um 8. Bora para 113, Não, certo? não, isso. Vai arredondando. Vezes 10 a sexta. Então aqui vai ficar 10 a quinta, letra E. Né? Então vejam que essa questão em matemática ela é de boa. Agora, lembrar essas constantes todas, o bicho pega. E fazer essa continha chatinha aqui, é bem ruim. Até porque na prova a gente não tem tempo, né, para ficar perdendo fazendo esse tipo de cálculo. A física acabou aqui. Aqui acabou a física. Daqui para baixo eles estão analisando o nosso nível de fazer conta rápida. Vamos lá, vamos pegar mais uma. Vamos uma boa de circuito. 36. A gente vai sair agora um pouco da parte de eletrostática e vamos para a eletrodinâmica. Dois capacitores de capacidade C1 e C2 estão conectados em paralelo. Conectem-se com essa combinação em série com um terceiro capacitor, cuja capacitância é C. Considerando C1, C2 e C3 igual a C, a capacitância equivalente é quanto? Isso aqui é uma questão bem tranquila, se você lembrar que a parte de capacitância é o inverso da reatância, certo? Então, aqui eu vou ter capacitor, junto aqui os dois, capacitor. Aqui é C1, C2, C3. Como eu gosto de colocar os terminais, A e B. Beleza, desenho aí do nosso circuito foi muito de boinha e muito facilzinho. Então, quando eu tenho capacitores equivalentes em série, eu vou usar como se fosse em paralelo com resistores. E em paralelo, eu vou usar como se fosse em série com capacitores, tá? Ou com resistores. Então, eu vou pegar esses dois aqui, que estão em paralelos, e eles vão servir como se fosse em série de resistores. Então, eu vou chamar isso aqui de equivalente 1, tá? E esse meu equivalente 1 vai ser igual ao quê? Ele vai ser C1 mais C2. Que aqui vai dar 2C. Levando em conta que todo mundo é igual, né? Como a própria questão traz para a gente, todos os capacitores têm o mesmo valor. Então, o meu capacitor equivalente da questão, que vai ser minha resposta, ele vai ser quem? Vai ser esse capacitor equivalente 1 em série com o capacitor 3. E capacitores em série têm o mesmo comportamento que resistores em paralelo. Então, aqui nesse caso, como é que a gente faz resistores em paralelo? No caso, seria, né, 1 sobre C equivalente 1 mais 1 sobre C3. Mas aí, nesse caso, a gente faz do jeito melhor, né? Como são dois, a gente pode usar produto sobre a soma. Porque aqui ficaria 1 sobre esse aqui, tá? Só para poder corrigir, para não ficar errado. Vai ficar nessa vibe aqui. Aí, nesse caso, a gente vai usar o seguinte, que meu capacitor equivalente vai ser o produto dividido pela soma.
Beleza? Se você fizer esse cálculo, você vai chegar aqui. Só que tem algumas coisinhas que vocês têm que se ligar. Isso é um detalhe muito bom aqui do grupo. Por quê? É questões de batata. Há um tempo atrás, eu acho que foi o Sidney ou foi a Kelly, eu não lembro. Foi antes da prova do IF do Pará. Tinha comentado do circuito lá. Deixa eu botar mais para baixo, só para a gente riscar um pouquinho. Não, melhor. Deixa eu pegar tipo um post-itzinho, depois eu apago o post-it. Tinha comentado o seguinte, que se eu tiver aquele circuito de resistores assim, né? Aí cada linha aqui do nosso cubo é um resistor. Aí aqui sai um e aqui entra outro. Beleza? Aí foi o Josias que estava fazendo essa questão. Aí eu não lembro se foi o Cine ou foi a Kelly. Comentou assim: eu já decorei. Isso aqui, a resistência equivalente disso aqui é igual a 5R sobre 6, né? Ou é 6R sobre 5? Acho que é 5R sobre 6. 5R sobre 6. Pronto. Minha gente, na semana seguinte, estava essa mesma questão no IFPA. A mesma questão. Eu nem pensei. Eu botei 5R sobre 6 e fiz. Então, tem algumas coisinhas que a gente vai comentando aqui que é muito comum de... Poxa, eu achei que ia desenhar em cima do post-it. Desenhou em cima do post-it, não. Desenhou, mas isso aqui é o quê? Mais ou menos desenhado. A gente sabe que algumas questões vão se repetir. Essa é uma delas. Eu lembro também que tem outra, né? Que é a do hexágono, eu acho. Que fica assim. Vai, boy. Puxa. Que faz o hexágonozinho é o octógono. Eu não lembro não qual é a forma geométrica, não. Que fica desse jeito. Eu acho que é o octógono. Aí liga o circuito. Aí é 8R sobre 3, eu acho. Tem outro também desse cara aí. Eu esqueci, mas sei que tem. Então é interessante a gente pegar esses que são mais comuns de cair e já saber calcular. Saber calcular é tipo essencial, mas na hora da avaliação não vai perder tempo calculando isso, tá ligado? Você não vai desenvolver essa conta aqui, não. Você vai direto para cá e já vai ser feliz. Tudo bem que nessa questão daí, é óbvio que a gente já ia direto, né? E aqui vai ficar 2C vezes C dividido por 3C. Um C desse eu vou cortar com C daqui e aí a questão acaba. 2/3 de C, tá? No caso, letra C, né? Então é uma questão que a gente consegue resolver bem rápido, já sabendo o resultado, né? Já sabendo o passo a passo. Também tem outros desse tipo de cálculo daqui. Se for o mesmo capacitor, o mesmo resistor, vou botar com resistor. Se for o mesmo resistor, aí você vai ter a resistência dividido por N. E N é o número de resistores que tiver. Né? Também é um cálculo mais rápido. Eu sempre faço usando esse sistema de produto sobre a soma. Eu sempre vou dividindo de 2 em 2 e vou fazendo produto sobre a soma. Às vezes dá mais trabalho, mas eu tenho mais segurança. O que vale a pena na hora da avaliação. Vamos falar agora de magnetismo. Magnetismo foram fáceis, as questões de magnetismo foram teóricas. Aí eu vou logo para essa 38 e a gente vai ver se a gente lembra dessas 5 leis, tá? Não vou nem me preocupar muito em resolver a questão, mas vamos ver se a gente lembra das leis. E aí vocês me ajudem, tá? Para poder eu me lembrar de todas as leis também. A força eletromotriz induzida em um circuito é diretamente proporcional à taxa de mudança do fluxo magnético através do circuito. Esse enunciado se refere a qual lei? Faraday. Isso aqui a gente não vai nem pensar muito, certo? Mas vamos usar essa questão para a gente lembrar essas leis, tá? Pelo menos algumas. Acho que a lei de Faraday é da força eletromotriz induzida, né? Que aí diz o quê? Que a força eletromotriz induzida
vai ser a variação do fluxo magnético sobre um tempo, né? E aí, Lenz entra nesse babado colocando um negativozinho aqui na frente, que é a lei de Faraday-Lenz, né? A variação do fluxo magnético a gente calcula como sendo campo vezes a área vezes cosseno do vetor área com o campo, né? E o tempo é tempo mesmo. Aí é a lei de Faraday. Mas essa aqui é a escrita mais simples, né? Mais, vamos dizer assim, ensino médio. Se eu for escrever usando a notação um pouco mais madura, isso aqui ficaria dt. Certo? Aí a gente já tem a nossa lei de Faraday-Lenz. Lei de Biot-Savart. A lei de Ampère-Maxwell. Alguém lembra como é que é escrita a lei de Ampère-Maxwell? Ou vocês não lembram da lei de Ampère-Maxwell? Integral de BDF, não? Ampère. Como? No caso da Ampère-Max é aquela generalização, ela é um pouco extensa, viu? Acho que eu não lembro agora não. A lei do Ampère-Maxwell ela é extensa. Ela é a integração da equação de Maxwell, né? Que estabelece a questão de campos magnéticos que são gerados por correntes elétricas. Aí, no caso, ela na forma integral dela, dessa daqui, na forma integral vai ficar que a integral. Aí o Sidney, por favor, me corrija, viu, Sidney? A integral de fluxo do campo dl, dos vetores, é igual a... Igual o quê? Eu não lembro. Porque eu estou lembrado dessa daqui, mas eu acho que é μ0 I induzido mais ε0 a corrente de deslocamento. Deixa eu ver se vai ter espaço aqui. Vai ter espaço não. Vou dar uma apertadinha aqui para ter espaço. Essa corrente de deslocamento ela foi idealizada por Maxwell. Ele não sabia que ela ia existir, né? Inicialmente, ela apareceu nos cálculos, ele disse, existe uma corrente de deslocamento aí. Depois comprovou essa corrente de deslocamento, tá? Na prova do IFRN, eles perguntavam justamente, fez uma questão falando justamente dessa corrente de deslocamento. No caso do cara dependendo, não lembro qual foi a pergunta, mas foi sobre ela. E essa aqui essa variação aqui é o fluxo do campo elétrico, tá? Essa daqui é Ampère-Maxwell, integral. Tem ela, que é uma escrita mais formal, né? Que é a escrita pela diferencial, que ficaria Laplaciano do campo magnético, fica igual a μ0 J, inversorzinho J, mais o μ0 epsilon 0 igual lascou. Derivada temporal. Isso, valeu. Pronto, essa daqui de baixo, ela é fisicamente mais interessante, certo? A gente consegue fazer análise física melhor quando ela está escrita na forma diferencial. Mas para calcular ela, a gente usa a forma integral dela, tá? E essa forma integral dela é mais... Não vou dizer mais fácil, não, mas porque calcular isso aqui é um trabalho da bexiga. Eu prefiro 1000 vezes calcular isso aqui. Vamos lá. Então, a gente já falou da lei de Lenz, lei de Faraday, Ampère-Maxwell, né? Lei de Ampère.
Biosavar. Alguém lembra de Biosavar? A Biosalvar, que calcula campo gerado por fio, né? Como? Calcula campo gerado. Acho que era DB É o campo gerado pela corrente elétrica, e Biosavar. Miser Vamos lá. Eu por vou fio, colocar né? Biosavar aqui embaixo, É a tá? corrente, é verdade. Deixa eu calcular Biosavar. Deixa eu colocar Biosavar aqui embaixo. Vamos lembrar. No caso, a escrita integrada, a escrita diferencial de Biosavar é isso aqui, né? Aí, Mi0, já que é o cálculo de campo magnético, Mi0 vai estar envolvido. Mi0 sobre 4π, sempre que for magnético, tem esse Mi0. Aí vai ter I, DE, IDL, R, ficou horrível. chapéu, Peraí, calma. R Eu acho chapéu que sobre o vetor R, sobre o isso. molde R. Esse aqui é Biosavar. E Biosavar é o quê? Biosavar é o campo magnético gerado por cargas elétricas em movimento, né? Biosavar. Aí tem aquela questão da regra da mão direita, vocês lembram, né? Se a corrente vai no lado, você vai girando com a mãozinha para saber como é que fica o sentido do campo gerado, né? Se é para um lado, se é para o outro. Tem que lembrar da regra da mão direita. E indução de Gauss. Vamos lembrar da indução de Gauss. Eu acho interessante a gente puxar essas leis, porque essas leis é batata, galera. Essas leis vai estar lá, uma delas na prova. Eu já falei aqui do IFRN, que puxou a de Ampère, a lei de Faraday-Lenz e Fs quase sempre colocam. Inclusive, teve uma que foi anulada em IFRN, eu acho, sei lá, porque o valor que estava dando não tinha no gabarito. Eu perdi o tempo da bexiga fazendo aquela porcaria. Porque eu sabia que sabia fazer e não estava dando o resultado, né? Mas sempre colocam uma leizinha dessa. E teve uma de Biosavar também, bem complicada, que teve numa prova. Eu lembro se foi essa prova que a gente fez. Acho que foi do IF Sertão. O IF Sertão, aquela prova do IF Sertão foi uma desgraça. Vamos lembrar agora da indução de Gauss. A lei da indução de Gauss. Alguém lembra dessa? o fluxo, né? Aqui Integral, tá cortando. né? É que o fluxo elétrico é integral fechada de E dA, aí a carga envolvida por ε0. Isso. Deixa eu colocar aqui a lei de Gauss aqui para baixo, que vai usar um pouco mais de espaço. No caso, a lei de Gauss está relacionada com o fluxo elétrico, tá? Fluxo do campo elétrico. E aí, esse fluxo é a integral do campo, integral fechado do campo dA. Produto escalar, é dA. Isso. Aí, aqui no caso, a gente tem que vai ser a carga interna, lá da superfície da gaussianazinha, dividido pelo epsilon zero. Beleza? Aí a gente tem a lei de Gauss, Faraday-Lenz, Maxwell e as três, né? E Biot-Savart. É interessante a gente ter elas em mente, viu? E entender o que elas estão falando. Entender o que é cada termo. Não apenas decorar por decorar, não. No princípio a gente decora, depois a gente vai aprendendo. Mas é interessante aprender. Tá? São 13h20. Aí eu vou dar 10 minutinhos porque meu café acabou. Aí quando a gente volta o quê? Umas 13h30, pode ser, galera? E a gente termina essas meia hora fazendo umas questõezinhas de óptica. E a gente volta para outras questões. Tem as questões interessantes que eu quero fazer com vocês, justamente do valor da gravidade. Quando usa a gravidade 9,8 dá uma resposta, quando usa 10 dá outra. Beleza? Então, 10 minutinhos, daqui a pouco eu chamo a vocês.
Bora lá, pessoal? Caraca, deixa eu ver com a internet que esse iPad tá. Boa. Já vamos voltar, beleza? Vão dando um okzinho aí quando vocês forem entrando, só para eu saber quem já tá aqui para poder a gente começar. Bora lá, professor. Vamos nessa. Pronto, vamos lá. Vamos fazer a questão de óptica. Tá faltando fazer algumas questõezinhas de óptica. E aí a gente fecha como se fosse um ciclo, passando por todas um pouquinho de cada física. As questões de óptica aqui não foram questões tão complexas, assim como a maioria não foi, né? Teve uns cálculos chatos, principalmente essa questão das constantes, mas são questões diretas, o que é bom. Sobre a imagem de um objeto formado por um espelho plano, pode afirmar que... Então, vamos pensar na imagem, né? Se eu estou falando de espelho plano, e aí é bom a gente lembrar alguns detalhes importantes. Primeiro ponto, se o meu espelho é plano, eu vou ter, nesse caso, que a distância... Horrível esse negócio aqui embaixo. Eu vou ter, nesse caso, que a distância do objeto é igual à distância da imagem, tá? Aqui é o objeto e aqui é a imagem. Então, o primeiro princípio que você tem que ter no espelho plano é que essas duas distâncias são iguais. E aí eu vou chamar de P e P'. Aí no caso, espelho plano P é igual a P', tá? Isso aqui é um P minúsculo, certo? Só que eu sou meio ruim para escrever P minúsculo, eu boto P maiúsculo mesmo. É assim o Pzinho, tá ligado? Vai dar trabalho escrever assim. Deixa eu botar do jeito certo. P e P', sendo P igual a P'. Eita. Então, aqui é o princípio fundamental quando a gente fala de espelhos planos. Então, tem alguma outra teoria? Tem a questão de rotação, a questão de translação. Mas aí a gente vai focar nesse ponto das distâncias, porque é o princípio fundamental dos espelhos planos, tá? Tem como provar isso? Tem uma prática legal usando o princípio de Fermat. Você prova, no princípio de Fermat, você prova tanto a reflexão como a refração. Você acaba chegando na lei de Snell, usando o princípio de Fermat. E aí você prova a reflexão, que é o mesmo ângulo. É como você, no caso, feixe de luz, vai sair daqui de baixo, vai bater aqui em cima, vai voltar para cá, e vai fazer o mesmo ângulo, o nosso olho, ele meio acha que a luz está vindo aqui de trás. É que eu fiz o desenho da setinha ali errado. Para cá, seta. Aí o nosso olho acha que está vindo meio que de dentro do espelho. Aí por conta da geometria que tem aqui nesse pedacinho, que essas distâncias são iguais. Isso aqui a gente prova por Fermat. É um princípio matemático que diz que a luz ela vai percorrer a distância de menor tempo entre dois pontos. Bom, mas vamos para nossas alternativas, certo? Então eu quero saber sobre a formação de imagem. A imagem se forma atrás do espelho a mesma distância do objeto ao espelho, porém a imagem aumentada. Bom, primeiro ponto importante, a imagem não é aumentada, certo? O único espelho que aumenta a imagem é o côncavo. É o que aumenta. E mesmo assim, para o côncavo aumentar a imagem, ele tem que ser posicionado entre o vértice do espelho e o foco do espelho, tá? Se o objeto estiver entre o ponto focal
E o vértice, opa, veja, até a nomenclatura aqui já entregou, né? Ponto focal e vértice do espelho, isso aqui só pode ser no espelho ou côncavo ou Esférico. convexo, tá? Espelho plano não tem isso. É o espelho esférico. Não tem espelhos planos essa nomenclatura. Então a questão já voa, né? Agora vamos tentar entender que tipo de espelho é esse, tá? Se o objeto estiver entre o ponto focal e o vértice do espelho, a imagem formada é menor que a real. Veja, como ele está falando que a imagem é menor, irreal, não existe isso, certo? Por quê? Porque se eu pensar no espelho convexo, todas as imagens que o espelho convexo forma, as imagens vão ser virtual, direita, menor. Deixa eu botar o menor M minúsculo. Eita, agora dançou feito de vez. Poxa, que é isso? Parece uma correntinha ali embaixo. Acho que não apago isso, não é? Bora, meu irmão. Vai ficar aí essa corrente. Vai virtual, direita, menor. Todas as imagens do espelho convexo sempre vai ter esse padrãozinho, certo? Quando a gente fala de espelhos côncavos, que aí depende de onde vai estar o nosso objeto. Lembrando que no caso do espelho convexo, o foco do espelho convexo, ele é negativo, tá? Quando vocês forem botar nos cálculos usando a equação de Gauss, que a equação de Gauss é 1 sobre F, que é a equação dos pontos conjugados, tá? É 1 sobre P mais 1 sobre P', que é a equação dos pontos conjugados, que é a equação de Gauss. Quando você for jogar na equação de Gauss, você tem que lembrar que esse foco para o espelho convexo ele é negativo. Mas já para o espelho côncavo ele é positivo, porque ele vai vir para cá o foco, tá? E aqui é o vértice. Aqui no próprio espelho é o vértice. Quando a questão fala que o objeto está entre o vértice e o foco, no espelho convexo, desculpa, no espelho côncavo, a imagem vai ser virtual, direita, maior. Vai ficar uma imagem maiorzinha para cá. Aí, nesse caso, a minha imagem não tem como ser formada como está sendo dito aí. Veja, entre o ponto focal e o vértice, que seria essa região daqui, simetricamente essa daqui, para esse caso, né? Só que o foco é negativo, mas se a gente for pensar numa ideia simétrica, tá? Essa distância focal e essa distância aqui sendo iguais, vamos pensar assim, certo? A imagem formada é menor, real. Aqui acabou. Se fosse menor virtual, eu podia pensar até que é um espelho convexo, mas como ele joga que é real, não tem como formar essa imagem. Então, isso aí tá errado em diversos sentidos, essa é a afirmativa, tá? A distância da imagem formada através do espelho é igual à distância do objeto. Pronto, aqui acabou a questão, né? Que é o princípio fundamental aí, no caso do nosso espelhos planos. Letra D. A imagem formada pelo espelho plano é real, invertida, e já era maior, já era de novo, tá? Qual o único espelho que forma imagem real invertida maior? Côncavo. Aqui eu estou falando de espelho côncavo de novo, tá? Aqui a gente está falando de espelho côncavo. A letra E, as alternativas A e B estão erradas. Não, a alternativa A e B está errada. Ou, estão certas, né? Não estão certas, estão erradas. Então aqui está errado porque está dizendo que está certo. E não está certo, está errado. Questão 40. Um raio de luz vindo do ar incide obliquamente sobre a superfície da água, formando um ângulo de 30 graus, com a horizontal, considerando que o índice de refração da água é 1,33 e do ar é 1, podemos afirmar que... Bom, vamos lá. Então, vamos entender algumas coisas importantes aqui. Eu estou tendo aqui uma troca de meio, certo? Eu vou dizer que aqui é N ar e aqui é N água. Beleza.
Então, eu vou ter um feixe de luz que vai vir e vai tocar na superfície da água, fazendo um ângulo de 30 graus. 30 graus, acho que é alguma coisa por aqui assim, certo? Fiz os 30 graus puramente no olhômetro. Então, vamos colocar aqui o que a gente chama de reta normal. O que é a reta normal? É uma reta que faz 90 graus com a superfície. Ela é normatizada, né? Faz 90 graus bonitinho com a superfície. Então, se a superfície se entronchar, a reta normal também se entroncha junto. Quando a gente vai medir o ângulo, ele fala que esse ângulo aqui é 30 graus. Ele diz bem aqui, ó. Obliquamente sobre a superfície da água, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Essa informação com a horizontal, ela pode aparentar ser besta, mas não é. Por que não é? Porque quando a gente vai usar a equação da lei de Snell, que o que é que diz a equação da lei de Snell? Snell, essa equação é a equação de Snell das cartas, tá? Só que escrevendo Descartes é muito chato, eu só boto Snell. Então, a equação de Snell, N1 seno do θ1 é igual a N2 seno do θ2. Então, a equação de Snell, esses valores de θ que ele coloca na equação são valores que estão relacionados à reta normal. Então, o θ1 seria tipo esse aqui, certo? E não esse 30. Nesse caso aí, o θ ele vale 60. Não vai ser útil para nada, mas a gente pode definir isso, certo? Não vai ser útil para nada em termos, né? Só não vai ser usado para resolver a questão. Aí vamos analisar as alternativas. Quando ele fala que o raio é totalmente refletido, não sejam levianos em chutar e dizer que está errado logo não. Chutar o balde aí está errado e acabou, não. Ele está dizendo que os raios não são totalmente refletidos, mas ele está se baseando no conceito da refração total, ou da reflexão total, tá? Então, nesse caso, eu tenho alguns padrões que tem que seguir para ter a reflexão total. Qual é o primeiro padrão que eu tenho que seguir para ter a reflexão total? O primeiro de tudo é que, para isso aqui acontecer, a luz ela teria que estar saindo do N maior e seguindo para um N menor. Se você olhar direitinho a situação que está dita na questão, o N do ar é 1. O N da água é 1,3. Então, nesse esquema que está acontecendo aí nessa questão, ela não está seguindo esse padrão, não. Não está sendo do maior para o menor, não. Está saindo, está fazendo o contrário. Está indo do menor para o maior. E por que isso acontece? Veja, quando o feixe vem e ele acerta aí a superfície, ele vai ter duas opções de vida. Ou ele vai perder velocidade, ou ele vai ganhar velocidade. E por que isso acontece? Vejam, a refração, ela não é a troca de sentido do eixo de luz, não, tá? Do feixe de luz, não. Porque quando a luz vem perpendicular desse jeito, ela não muda de sentido, certo? E ocorre a refração do mesmo jeito. A refração é a alteração da velocidade da luz. Então, o índice de refração, N, ele é calculado... Calma. O índice de refração N, ele é calculado relacionando as velocidades da luz no vácuo e da luz no meio. E aí, nesse caso, é uma razão. Então, o índice de refração N é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. E aí eu tenho que N tem um valor mínimo possível. Qual é o valor mínimo possível de N? Se V é igual a C, N é igual a 1. Esse é o menor valor de N possível. E aí você tem que entender por que o menor valor de N é esse. Porque nesse caso aqui, a luz ela não vai ser mais rápida que a velocidade dela no vácuo. Não tem como
algo ser mais rápido que a luz, não. Não no vácuo. Tem uma radiação dos reatores nucleares, que é a radiação de Cherenkov, sei não falar o nome russo, desse russo não sei nem se é russo ou polonês, que quando você liga um reator nuclear, ele emite uma luz azul bem intensa, e essa luz azul depois vai ficando mais fraquinha, mas no início é bem intensa. Essa luz que é emitida é por conta dessa radiação de Cherenkov. Que o que é que acontece? Na água, as partículas que são emitidas pelo núcleo lá do reator é mais rápido que a luz na água, certo? Que fique bem claro. Quando essas partículas saem da água, elas ficam mais devagar que a luz. Mas aí essa radiação, essa intensidade azul que a gente vê é por conta justamente dessa diferença de velocidade dessas partículas emitidas com relação à luz. Aí você fala, então quer dizer que essas partículas que são emitidas pelo núcleo estão mais rápido que a velocidade da luz na água, não no vácuo, tá? Então, quando é a questão letra A, ele traz para a gente essa situação, né, reflexão total, você tem que saber que tem que ter essa condição aqui. Sem essa condição, não rola o reflexo total, beleza? Parcial, talvez, assim, com certeza, mas total não. A parte refletida faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Uma vez que 30 mais 60 é 90. Isso aqui pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso aqui, a gente vai ter que aplicar a lei de Snell, tá? Então, eu vou dizer que 1 é o ar, beleza? Então, no meu caso aqui, eu vou dizer que o ar é 1 e a água é 2. Só a critério de substituição dos valores na equação. Então, vai ficar 1 vezes seno de 60 é igual a 1,33 vezes seno de θ2. Então, aí eu vou ter que o seno de θ2 vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes 1,33, né? Bom, eu não sei quanto dá isso, mas com certeza não dá 1. Beleza? Com certeza isso aí não vai dar 1. Isso aqui está dando a raiz quadrada de 3 dividido por 2,66. A raiz de 3 é quanto? É 1, alguma coisa, né? 1, sei lá. 1,73. Isso. Então, esse valor aqui é diferente de 1. E por que eu estou me prendendo ao valor ser diferente de 1? Porque o seno de 90 é 1, tá? Então, Anderson, você está dizendo o quê? Porque se você olhar a questão, está dizendo o quê? Está dizendo que esse seno, esse feixe de luz, isso aqui dá aproximadamente quanto? Dá perto de meio, né? É 1,70 e pouco, tu falou, não foi? Isso aqui vai dar seno de θ2. Isso. Aproximadamente meio. Dá meio, não. Eu vou botar 4. Só para poder dizer que eu fiz uma aproximação calculada. Então, nesse caso, esse seno aí, esse ângulo θ2, é menor de quê? Quem é que tem seno meio? 30, né? Então, é menor que 30. Beleza? E aí, nesse caso, essa luz, ela passaria para cá, ó. Ela vinha para cá, assim, ó. Ela vai se aproximar da reta normal. E assim, essa aproximação que ela faz na reta normal é uma aproximação esperada, viu? Essa aproximação é esperada. Bem esperada. Porque a luz aqui, quando ela perde velocidade no meio de trajeto, ela se aproxima dessa reta normal. E quando ela ganha velocidade, ela se afasta da reta normal. E aí a tendência da luz é se afastar tanto que vai chegar uma hora, tipo, ela vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, chega uma hora que acontece isso aqui, ó. E aí, isso aqui a gente chama de reflexão total, tá? Que é justamente a situação da letra A. Não acontece aqui, que para acontecer isso eu tenho que ter esse padrão aqui, para a luz ela ir indo nesse sentido. Nesse caso que está acontecendo, a luz ela está indo nesse sentido.
Então, ela nunca vai conseguir ter ser totalmente refletida, tá? Bom, então a gente já sabe que a letra B voou, que não vai dar 90. Inclusive, ele troca isso aqui. Não, essa é 30, né? Essa aqui é 60. A gente acabou de falar aqui. Mas vai que, né? Vai que aqui desce 30. E aí, isso aqui talvez ficasse possível. Mas não é o caso. Letra C. O feixe refratado faz um ângulo maior que 30 graus. A gente acabou de ver que é menor. Letra D. O feixe refratado faz um ângulo menor que 30 graus. Opa. É isso aqui. Segundo o nosso cálculo, isso aqui, né? Faz um ângulo menor que 30 graus com a horizontal. Professor, Eita, pô, você tá falando horizontal, né? Não, calma. Diga. era isso mesmo. Desculpa. Eu tava lendo só até o 30 graus e tava esquecendo o resto. Esse aqui que é menor que 30. Logo, isso aqui, né? Vai ser maior que 30. Então, a letra C agora se tornou a nossa possibilidade de resposta, né? O feixe refratado faz o ângulo maior de 30 graus com a horizontal. Faz. Letra E. A intensidade do raio refratado é o dobro do raio incidente. A intensidade não muda, né? A não ser que você tivesse... Mesmo se você tivesse uma parcial reflexão aqui, esse raio aqui ia ser mais fraco. E não o dobro. Ia ser tipo, a luz vem, bate aqui, uma parte vai reflete total e outra parte entra no meio. Aí a intensidade desse feixe aqui de baixo é menor. Não tem como ser maior. É como se a alternativa está dizendo que quando chegasse aqui, ia receber luz e ia ficar mais forte a luz para aqui para baixo, entendeu? Mais ou menos isso. E aí é meio ilógico, né? Então a gente chega na conclusão da letra C, né? O feixe refratado faz um ângulo maior que 30 graus com a horizontal. Esse ângulo aqui é maior que... Eu escrevi errado ali embaixo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse ângulo aqui, θ2, ele é menor que 30. Logo, esse ângulo aqui, alfa, ele é maior que 30. Beleza, agora tá certo. Tá mais matematicamente coerente, né? Bom, andamos por todas... Eita, calma, letra C é a resposta. Apaguei e não reescrevi. Andamos por todas as questões, vimos uma revisão bem geral, aprofundamos no que era mais interessante, certo? Dica de colega, acho que aqui todos nós somos colegas. Pegue uma prova simples como essa, faça. O que você for errando, você vai estudando e pesquisando mais, tá? Alguns de vocês perguntaram para mim, quando tu entrou no grupo tu era mais devagar, como é que tu fez para seguir? Eu não acho que eu consigo seguir o grupo ainda não, só não morro afogado como eu morri antigamente. Mas foi assim, pegar a prova com níveis mais simples e ir cada vez mais otimizando, e estudando e aumentando. Essa prova tem essa chatice das constantes, que eu acho que ia me prejudicar se eu fosse fazer essa prova no dia. Eu realmente acho que ia me ser prejudicado nisso. Vocês perceberam que eu fico muito seguro com o valor exato das constantes. Tento usar o valor usual, como foi a gravidade. A gente viu que se eu usar a gravidade com o valor usual, não vai bater resposta nenhuma, tinha que ser 9,8 mesmo. Foi uma questão lá do plano inclinado, eu acho, não lembro qual foi que a gente fez. Tá? Mas é isso que eu queria contribuir com vocês. Eu quero dizer foi uma honra essa posição. Se Deus quiser, estudaremos mais vezes, certo? E é isso, galera. Qualquer coisa, eu estou à disposição para a gente sentar, trocar uma ideia, conversar. Ei, professor, você vai disponibilizar o PDF com as respostas no grupo? Eu vou colocar. Tudo isso que a gente trabalhou aqui, eu vou colocar lá no grupo, tá? Esse mesmo arquivo beleza, que está aqui. Obrigado. Beleza, gente? Beleza. Eu uso o GoodNotes. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Eu uso esse, certo? Para mim, esse aí é um dos melhores que tem para escrever. Eu uso um iPad, como vocês estão vendo. Um muito bom também, fora esse GoodNotes, do iPad, é esse aqui, ó.
o Freeforms. Esse aqui também é muito bom. Certo? Eita, não quero que tu venha pra cá, moço. E o Freeforms também é bom, mas entre o Freeforms e o GoodNotes, eu prefiro o GoodNotes. Por quê? Porque o Freeforms, à medida que vai ficando cheio de escrita, ele começa a travar. E o GoodNotes não, ele é mais fluido. Teve essa correntinha que apareceu aqui em cima, mas eu não sei do que foi ela não. E é barato. Eu pago R$50, é R$49,90 o ano, tá? E como eu disse para vocês, ele tem esse negócio de inteligência artificial aqui. Aí ele tá fazendo essa... Ele tá carregando, né? Tá 95, aí depois que ele carrega, eu posso fazer qualquer pergunta com relação ao que foi escrito. Por exemplo, resume o caderno. Aí quando eu botar para ele resumir o caderno, ele vai criar um resumo do que está nesse caderno. E isso ajuda pra caramba a gente para estudar. E quando a gente vai escrevendo, ele nos dá um feedback bem interessante. Ó. Ele já diz, ele já bota algumas coisinhas que eu fui anotando. E ele pega isso em cima dos dados que está escrito. Eu vou mostrar de novo. Esse que eu estou usando, esse aqui, ó. Esse que eu estou usando. Certo? GoodNotes. Que eu não tenho como dar zoom, não. Esse que fica bem no meio do bonequinho. Bem no meio de link. Deixa eu destacar ele de novo. Pronto. É esse aí. É um dos melhores. Mas a galera com certeza sabe outros cadernos tão bons quantos, tá? Para estudo. Beleza? Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela do iPad. Parei já. É isso, pessoal. Até mais. Vamos nos ver e vamos estudar mais juntos, se Deus assim permitir. Valeu, professor. Parabéns, cara. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu. Obrigado, viu, Nunes, pelo espaço, Valeu, viu? professor. Ô, Obrigado. rapaz, é ótimo, viu, gente? Sempre que possível, a gente vai estar trazendo as pessoas que já passaram por essa experiência que vocês estão passando, né? Que já foram aprovados, e para eles contribuírem, né? Isso é muito legal. Então, no futuro aí serão vocês aqui no lugar do Anderson, né? É muito legal. A ideia da comunidade é justamente essa. Aprender junto, né? Em coletivo. E interessante que a galera que vai passando sente sempre esse desejo de dar retorno, de ajudar, de contribuir, né? De retribuir um pouco do que recebeu, né, Anderson? Isso é muito legal, né? É bom de ver. Eu fico muito feliz sempre que eu vejo aí vocês se ajudando, né? Pessoas que antes eu já poderia, inclusive, ter saído do grupo, já está aprovado, logo está sendo chamado, mas não, está aí, né? Na ativa, ajudando, dando retorno aí do que recebeu, está repassando para vocês também, ajudando, né? E é muito bom você ver as pessoas que passaram por isso, porque você vê que é possível, né? Que a trajetória delas não é diferente da de vocês, não, né? O Anderson passou por todo esse caminho que vocês estão passando hoje. Já chegou o momento que se desesperou, achava que não ia dar certo. E tá aí, deu certo, né? Agora só aguardando ser convocado. Então é isso, gente. Eu também passei por isso e passei várias vezes, né? E a gente entende muito bem o percurso e por entender, a gente dá o melhor para ajudar, né? Fazer com que a trajetória de vocês seja o mais suave possível. Então, Edson, minha gratidão, viu? Muito obrigado. E é isso, gente. Amanhã, se Deus quiser, com o Douglas de manhãzinha, 8 horas. O link é sempre o mesmo, é esse que fica na descrição do grupo. Tá bom? Um abraço a todos e até amanhã. Valeu! Viu? Tchau. Tchau, tchau.